Bom dia a todos. Nós aqui novamente fazendo reflexões sobre as palavras de Jesus. Eu agora quero comentar sobre os nossos olhos. Uma riqueza tão grande, nessa hora todos olham para cá e veem toda essa beleza que me cerca, para dar um pouco mais de vitalidade aos que estão confinados, é que eu escolhi esse recanto, outro recanto de lá, para falar de Jesus. Nada fala mais de Jesus do que a beleza. Então, nessa hora, eu quero refletir sobre os olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Em outras traduções, são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Ou seja, os braços, as mãos, as nossas pernas vão nos conduzir a lugares que não nos fariam bem. Então, os olhos comandam tudo, a forma como a gente olha. Eles são mais tendentes, segundo Emmanuel, ao registro ou aos registros do mal, do erro das outras pessoas. E há muito verbo também mais tendentes a falar dos erros das pessoas. Os olhos enxergam mais os erros e por isso a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, palavras que magoam, palavras que trançam situações desagradáveis, de sofrimento para outras criaturas. Então, os nossos sentidos são governados por nossos instintos inferiores ainda. Por isso, os nossos olhos ainda são olhos do mal. E às vezes, quando eles veem o bem, eles veem até o bem onde nem existe. Às vezes, eles são enganados também. Pessoas que nos parecem muito mansas, muito equilibradas, muito justas, mas que, na verdade, na convivência diária, não são essas criaturas que nós focalizamos, imaginamos, não é? Então, Emmanuel diz que há nos nossos olhos sempre malícia. Foi o que Jesus disse, do coração do homem está cheio de sujidade, de impureza, de crimes, de malícia, de adultério. Jesus falou isso. Eu já comentei até numa manhã dessa aqui. Então, Emmanuel diz que nossos olhos são olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de atrair a viciação. Meu Deus, como há olhos assim, olhos de perturbar e olhos de registrar os males alheios. Então, se Emmanuel faz essa ressalva tão grande, é porque os nossos olhos são ainda uma lamparina muito apagadinha, com pouco querosene. Os novos não sabem nem o que seja isso, mas uma velinha, uma vela no vento, né? Então eu sei que o Evangelho fala muito sobre olhos. Muitas citações há na Bíblia, são 95 versículos sobre os olhos e são 24 versículos sobre o olhar. E eu me lembro que eu fui professora de artes cênicas e artes cênicas trabalha com o corpo, porque o corpo é o instrumento do ator.
Ele tem que passar a sua emoção pelo corpo, pela posição do seu corpo, altivo, cabisbaixo. Então o corpo fala. E eu ensinava aos alunos a trabalhar olhar do triste, olhar do alegre, olhar bom, olhar ruim, olhar de ódio, olhar de alegria. Então, era a forma de você trabalhar também as emoções dos alunos. E assim eu fui olhando e aprendendo a ver no trabalho deles, observando os meus olhares também. Há uma passagem muito interessante, quando os herodianos foram tentar Jesus a respeito do tributo a César, se deviam pagar a César o tributo, e que Jesus disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nessa passagem eu nunca havia percebido, e ontem, procurando sobre os olhos, eu achei essa referência interessante. Eles foram a Jesus porque eles tentavam Jesus assim. E Jesus já havia dito, ou disse mais tarde, não me lembro a referência, que essas pessoas eram como sepulcros caiados por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então, eles olham com essa podridão. E eles foram falar com Jesus, e aí elogiam Jesus, que sabia que ele era o Messias. Começam com uma conversa de Cerca Lourenço, aquela conversa mole que vai em volta. E aí eles dizem a Jesus assim: sabemos que é justo e que não olham as pessoas pelas aparências, não olham pelas aparências os homens. Os olhos de Jesus não olhavam pelas aparências. E os seus inimigos reconheceram isso, que ele tratava a todos de igual maneira. É uma reflexão só. Nós olhamos as pessoas pela aparência. Os mais bem vestidos são mais bem tratados do que os que se vestem humildemente. Então, foi por isso que Jesus nos aconselhou: se os teus olhos te fazem tropeçar, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o para longe de ti, porque é melhor para ti que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado ao fogo do inferno. Porque fazer uma descaridade com o nosso olhar equivocado é condenar os nossos olhos na próxima ou numa vida mais próxima. É por isso que muitos já nascem cegos ou se cegam em algum momento da vida. Arrancou. Esse ouviu Jesus. Respeitemos as dores dos nossos irmãos, porque eles estão, nesse momento, respondendo ao que Jesus nos solicitou. Por amor, ele pede que a gente se desfaça de um olho, mas que não condene todo o nosso corpo. Um grande abraço no dia de hoje, aquele abraço de paz, com olhos de luz. Bom dia.